Está começando O Livre, programa de entrevistas da Band MT, TV Cidade Verde. Nosso entrevistado desta terça-feira é Paulo Prado, chefe do Ministério Público Estadual. Paulo Roberto Jorge do Prado é Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e exercerá seu quarto mandato até março de 2017. Nascido em 21 de dezembro de 1962, no Rio de Janeiro, filho de uma carioca e de um mato-grossense de Poconé, ele se formou em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e ingressou no Ministério Público Estadual em 1989. Já foi Procurador-Geral de Justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO. Foi também titular da Procuradoria Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente. Para entrevistá-lo, estarão comigo o professor Luiz Antônio Vale, analista político, e o repórter Luiz Fernando Fernandes. Doutor Paulo Prado, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer recebê-lo aqui para conversar sobre coisas do momento, muito relevantes, né? Que é essa movimentação ocorrida no Brasil em direção à moralidade, sobretudo. Eu queria começar com uma pergunta. O estado de Mato Grosso era visto até recentemente por boa parte do Brasil, sobretudo pelo Sudeste, como um dos mais problemáticos em matéria de corrupção. De uns tempos para cá, Mato Grosso se transformou em modelo. Tem combatido exemplarmente o crime organizado e a corrupção especificamente. Agora, o senhor fez parte dessa mudança, né? O senhor não só como espectador, mas como protagonista. O que é que aconteceu? O que é que fez a coisa mudar dessa forma? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, num programa dessa qualidade, e com esse jornalista que orgulha o povo brasileiro pelo papel também de grande mudança nacional que você representa, jornalismo sério, de qualidade, e quero parabenizar essa emissora por esse momento. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu estava no GAECO, num determinado momento, eu reuni com todos os promotores que trabalhávamos em conjunto, com a Polícia Militar, e falei, está tudo errado. Nós temos que mudar a forma de atuação. E nós temos que fortalecer muito, mas muito, o treinamento, a capacitação e a valorização da prova. Essa reunião foi quando? Aí, mais ou menos... 2008. 2008. 2008, mais ou menos. E começamos ao quê? A estudar. E buscamos uma aproximação com todos os envolvidos, com a Secretaria de Segurança Pública. Existem em Mato Grosso delegados maravilhosos, servidores maravilhosos, oficiais da PM, policiais militares, mas pessoas que não conversavam. Então você tem ali o policial militar com a sua expertise, você tem o policial civil com a sua expertise, o promotor, e não havia esse diálogo. Hoje no GAECO, você tem trabalhando 2 delegados altamente preparados, 3 oficiais da Polícia Militar altamente preparados e policiais militares e policiais civis e 4 promotores de justiça. Essa sinergia... Formou o grupo. Tá. Agora nós temos que estudar. O que eu fiz, o que eu busquei? Chamei a equipe do planejamento do Ministério Público, o pessoal que trabalha com projetos, segura recurso. Eu preciso aparelhar o Ministério Público. Computadores de ponta, sim, cursos de ponta. Vamos trazer pessoas da área de inteligência, na área de investigação, tá? E com isso, criamos o quê? Uma equipe de diversos segmentos, de diversos órgãos, realmente com perfil. Isso começou a mudar. E houve uma interação maior também dos promotores do GAECO com os promotores do patrimônio público.
Para você ter uma ideia, Mato Grosso possui, São Paulo tem 10 promotores para lidar com a questão do patrimônio público. Mato Grosso tem 7. 7. Então, São Paulo hoje tem o quê? 20 milhões de habitantes? Quer dizer, Mato Grosso está bem equipado. Mato Grosso nós temos o quê? 600, 700 mil, nós temos 7 promotores. Então, o trabalho que a improbidade faz, ela está comungando com o GAECO. E junto a isso também a Promotoria de Defesa dos Crimes contra a Administração Pública, lá com a colega Ana Cristina, com o colega Sérgio e com a colega Januária. Nós fechamos o triângulo. Improbidade, crimes contra a administração pública e GAECO. E junto, interagindo com a polícia, tanto civil como militar, Receita Federal, na rede, no grupo da rede, Controladoria Geral do Estado, passamos o quê? O romantismo, que é muito bonito, a investigação romântica, a investigação de ouvir testemunhas, que é belíssimo, para o quê? O aprimoramento tecnológico da prova. Procurador, sem dúvida alguma, a produção de provas, né, para instruir o processo é fundamental, né? E aí a questão tecnológica. Mas vem uma outra ferramenta, chama-se delação ou colaboração premiada, sim, né? Sim. Muitos dizem que a delação tem sido usada para forçar ou levar a pessoa... Não aqui, mas eu digo a nível nacional. Ah, sim. Né? E aqui, talvez, como consequência também. Que a delação ou a colaboração premiada acaba levando a pessoa como que um processo de forçá-la a delatar, certo? Foi até colocado algumas vezes que o passarinho só canta na gaiola. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não posso esquecer, por uma questão de justiça, de elogiar também o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Perfeito. Tá? Que todos os pedidos que o Ministério Público fez, tanto em primeira instância, tá, como em segunda instância, foram mantidos. O GAECO realizou mais de 60 prisões e todas as operações realizadas pelo GAECO, as denúncias ofertadas pelo GAECO, pelos colegas da área criminal em geral e pelo patrimônio público, foram mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Perfeito. Tá. Agora, sobre a delação com relação premiada, à delação premiada. Isso. O Brasil tem uma tendência a exagerar no sentimento de autodefesa. Todos vocês da imprensa demonstram que é muito difícil você segurar alguém, prender alguém. Não é fácil. Sem dúvida. Não é fácil. Imagina para nós do Ministério Público que trabalhamos para provar que o fulano é criminoso, para mantê-lo na cadeia e condená-lo. E a pergunta que eu faço para você, num sistema de leis que nós temos, extremamente benéfica, extremamente bondosa, com inúmeros recursos, para você conseguir no Supremo que a execução da pena, a partir de um segundo grau, pudesse começar, foi por um voto de desempate. 6-5 da Carmen Lúcia. Da ministra presidente Carmen Lúcia. Sim. Não se assuste se amanhã ou depois o Congresso fragilizar a delação premiada. A delação premiada, as pessoas precisam entender. Que, aliás, é colaboração que é colaboração. Quem inventou Colaboração foi a imprensa. É colaboração premiada. A colaboração premiada, ela só existe se houver prova. Então ninguém está inventando nada. Eu não vou forçar João a dizer algo que ele não tem como provar. E nós não podemos usar a colaboração premiada. O indivíduo, o cidadão, percebeu que ele já está condenado, agora eu vou vingar de todo mundo que eu não gosto. Ela não pode virar vingança. Ele tem que provar. Tem que provar. Bom falar isso. Então, qual a orientação que todos nós do Ministério Público, através do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Conselho Nacional do Ministério Público, o cidadão, ele que procura o Ministério Público. A transação inicia com o advogado, demonstrando, através de procuração específica para esse fim, colaboração premiada, dizendo que o cliente dele deseja iniciar tratativas de colaboração premiada. E aí sim nós iniciamos. E nós vamos avaliar se o que ele tem nós já não temos e se o que ele tem é possível provar. Porque o cidadão pode não gostar, por exemplo, isso é fundamental, do Luiz Fernando que está aqui, do Luiz Antônio, falar assim, não,
eu vou me vingar do Luiz Antônio e Luiz Fernando. Olha, eu passei dinheiro para fulano. O senhor tem como provar? Qual o número da conta? Quando que o senhor passou esse dinheiro? Qual o benefício ilegal, criminoso que eles tiveram? Assim funciona. Então existe muita, ainda, como que eu vou dizer, muita informação que precisa ser esclarecida à população, e esse espaço aqui... Começando pelo nome, insisto, né? Delator já é pejorativo. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar a pessoa. Uhum. Ele procurou, através do seu advogado, para realizar a colaboração premiada. Sim. Aí os colegas perguntaram, tá, quais são os fatos? Não pessoas, quais são os fatos? Nós não escolhemos pessoas nem alvo. Um dia desses houve uma matéria que circulou por aí, que o Ministério Público estaria investigando juízes, magistrados. Primeira coisa, você tem que ver, quem investiga desembargadores é só o STJ, então não somos nós. E juízes é comigo. Mas nós não escolhemos, ou qualquer outra autoridade. Primeira coisa, isso não existiu. Até porque o Judiciário de Mato Grosso está muito bem nesse momento. Eu tenho que parabenizar o Judiciário. Como o senhor disse, são investigados fatos. Fatos. Então, eu fui conversar com alguns desembargadores amigos. Olha, isso não é verdade. Estão querendo fragilizar a relação. Isso. Estão querendo fragilizar a relação porque estão vendo que as pessoas estão sendo mantidas presas, que as sentenças condenatórias duras, são corretas, confirmadas, e está gerando um desespero. Que antes, e eu preciso dizer também, naquela primeira pergunta sua, que os fatos começaram a mudar com a colaboração premiada também. Até porque as prisões, ninguém levava a sério prisão em Mato Grosso. No Brasil, no Brasil. Mas aqui aquela história, não fica um mês preso. E já tem gente presa, o ex-governador, 1 ano agora, né, de prisão. O foco nas provas reverteu nisso? Seria esse o caminho? O foco nas provas e o advento da colaboração premiada. Eu tenho que ser muito honesto, o Congresso acertou, coisa que os Estados Unidos já faz há muito tempo, que países da Europa já fazem há muito tempo. Mas a resistência do segmento dos advogados... O famoso acordo, né? Vai oferecer um acordo. Você entendeu? A gente percebe em filmes que nos Estados Unidos o processo muitas vezes com 2 audiências termina. Acaba ali. O juiz chega, existe acordo entre as partes, os advogados e o Ministério Público já conversaram, o senhor está disposto a devolver quantos milhões, vou reduzir sua pena, assumir. Nós estamos caminhando para isso? É uma colaboração. O Brasil demorou anos. E nós não podemos permitir que o sucesso desse momento fragilize o Ministério Público, fragilize as polícias e destrua a colaboração premiada. Porque eu não lembro agora o nome do congressista, que a colaboração premiada só pode existir com a pessoa em liberdade. Não. Não tem cabimento. Aliás, vários em liberdade fizeram acordo. Fizeram vários em liberdade. Vários estão fazendo. Exato. E sobre essa questão até, procurador, houve no passado aquela discussão sobre a quem cabia as investigações, a polícia, o Ministério, teve aquela questão com o GAECO. Como ficou isso? Eu vou dizer para você o seguinte, para todo mundo ouvir, nós somos servidores públicos, tá? Nós somos pagos pela população. Os contribuintes. Existe o crime organizado, então tem que existir a investigação organizada. Claro. Eu não vejo nenhuma dificuldade, com toda a sinceridade do mundo, de sentar à mesa com policiais civis, policiais militares, aprender com eles, e aprendo muito sempre com eles, com técnicos, com auditores. Por que nós não vamos trabalhar juntos? Então, o corporativismo, muitas vezes, do próprio Ministério Público e da própria polícia, atrapalhou tanto um como o outro. Causando até trabalhos em duplicidade. E hoje nós estamos percebendo que, se não ocorrer o alinhamento, a população vai procurar uma outra instituição para fazer o nosso papel.
E para a produção de provas é muito importante a atuação na área de inteligência. Muito. Na área de inteligência também está havendo essa integração? Muito. Eu estou dizendo para você que nós temos 2 delegados lá no GAECO, pessoas altamente preparadas, com cursos, inclusive na Escola Superior de Guerra, tá? Delegados que passaram por altos cargos na Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho que agradecer ao governador Pedro Táxi, porque foi quem disponibilizou o início dessa interação nos primeiros dias do governo dele, porque ele vem do Ministério Público Federal, trabalhou muitos anos no processo penal, então a gente conseguiu essa abertura e hoje ela está se propalando com todos os delegados. Eu converso constantemente com pessoas da Secretaria de Segurança, então o momento é muito fértil, porque o Estado está percebendo que juntos nós estamos colocando grandes autoridades atrás das grades. Vamos agora para um ligeiro intervalo. Voltamos já com a segunda parte da entrevista aqui no O Livre, com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Paulo Prado.